E aí, galerinha do vinil, agora para valer, agora vocês estão me escutando. Eu tava com o meu áudio silenciado, claro, né, pra gente, enquanto a gente conversava aqui nos bastidores. Vou falar rapidinho tudo que eu tenho para dizer. Eu sei que você tá aqui para acompanhar o bate-papo com o nosso querido Nando Reis, um dos maiores artistas da música popular brasileira, um dos maiores hitmakers que a gente tem. E a gente vai tentar fazer um bate-papo muito dinâmico, porque o Nando já nos avisou que ainda vai fazer show hoje à noite. Então, olha que bacana, o cara abriu um espacinho na agenda dele ali entre uma produção e um show para conversar com o Clube do Vinil de Mossoró. Então, a gente vai tentar dar conta dos assuntos que a gente elencou aqui. Se você ainda não segue o Clube no Vinil nas redes sociais, a gente tem 2 canais no Instagram. Um do programa do Clube do Vinil, onde você vê as coisas relacionadas ao programa, os melhores momentos, os nossos cartazes, e um do Clube do Vinil de Mossoró, onde você vê nossas fotos, os nossos eventos, os nossos encontros, a participação dos nossos membros. Então você pode seguir @programa do Clube do Vinil Mossoró ou @Clube do Vinil Mossoró. Esses 2 canais você vê tudo que a gente está promovendo. Esse programa só existe graças aos nossos membros, as pessoas que fazem parte do Clube do Vinil de Mossoró, e essas pessoas ajudam, inclusive, materialmente para que isso aconteça. Quem está nos ajudando desta vez é o nosso querido amigo José Amaral, que é dono do sebo Supremo Vinil. Você está vendo aí na tela, @Supremo Vinil. O que o Amaral trouxe para a gente hoje? O Supremo Vinil está oferecendo um disco O Black Blonde dos Titãs, que será sorteado ao fim do programa do Clube do Vinil de hoje. Para participar do sorteio é muito simples. Basta você comentar. Comentou qualquer coisa. Me chamou de feio, fez uma pergunta para o Nando Reis, falou sobre a cor do céu, você já está participando do sorteio. Então, ao final do sorteio, a gente vai sortear o comentário de alguém e esse comentário vai ser presenteado com um disco novinho, o Black Blonde dos Titãs. O último recadinho antes da gente começar nosso bate-papo é que amanhã, a partir das 10 horas, no restaurante Balu, tem encontro do Clube do Vinil. Então, se você está a fim de comprar, de vender, de trocar ou apenas de conhecer a cultura do vinil, basta ir amanhã, a partir das 10 horas, no restaurante Balu, ali no Shopping Boulevard, que a turma do Clube do Vinil vai estar lá vendendo, comprando, fazendo todo tipo de negociação, trocando, batendo papo, contando histórias e ouvindo disco de vinil. Esse é o Clube do Vinil de Mossoró, que agora, com muita honra, sem demora, sem vacilação, começa o bate-papo com o grande Nando Reis. Seja bem-vindo a Mossoró, seja bem-vindo ao Clube do Vinil. Nando Reis, como é que você tá? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão aí ligados nesse nosso bate-papo. É um prazer falar com vocês sobre esse assunto delicioso, que não só é um objeto, né, de apreciação, mas é estrutural na formação da minha vida, né? Eu nasci ouvindo discos, uma casa rodeada de discos, me formei, né, não só profissionalmente, mas como indivíduo, com esse objeto divino, né, que felizmente voltou a fazer parte das vidas das pessoas e, no meu caso, como um profissional, a ser fabricado no Brasil, né? Porque fiquei um período sem poder lançar discos, né? Eu só lançava CD, que é ótimo, mas não se compara. Nando, você já esteve em Mossoró, né? Você tem alguma recordação da cidade? O que você lembra daqui? Velho, sendo bem sincero, não tenho uma recordação específica. Assim, a minha vida é muito dinâmica do ponto de vista das viagens, né? Mas quando estou... eu vou falar uma coisa que parece prosaica, assim, eu adoro o nome, sabe? Eu não sei bem qual se tem algum significado, mas Mossoró, como sonoridade, já me é, assim, fantástico. E eu sou fã, né, do Rio Grande do Norte, assim, acho tudo... O Brasil é incrível, cara, sabe? Mas a diversidade, né, das paisagens, das pessoas, né? E a gente pode associar isso aos próprios sotaques, né? Assim,
que são lindos, musicalmente falando, né? Assim, Mossoró tem um som que eu acho incrível. Nando, eu queria começar esse bate-papo. É claro que nós não vamos ter o tempo que a turma aqui está acostumada. Eu estava te falando no backstage que com Charles Gavan, que nós já entrevistamos 3 vezes, a gente conversou cada uma das entrevistas 3 horas. Então, quer dizer, a gente já tem material para escrever um livro sobre a vida do Charles Gavan. Mas eu queria começar esse papo te perguntando, que é uma pergunta que foi feita no chat também pelo Eric, como que começou a tua relação com a música? Quais são tuas primeiras memórias e experiências musicais? A minha relação com a música começou numa sala, assim como eu estou, né? Na casa dos meus pais, na casa onde nasci. Muito parecida com essa, assim, vocês não estão vendo, mas aqui eu tenho 2 caixonas grandes, Altex, assim, e as caixas que tinham na minha casa de som eram também grandes, móveis, assim, ficavam do lado do sofá, muito semelhante a isso, talvez. E eu sou o 4 de 5 filhos, né? E, na verdade, meus pais sempre apreciaram música, sempre compraram discos. E meus irmãos mais velhos, né? O Carlito, 7 anos acima de mim, a Quília, 6 anos acima de mim, também compravam muitos discos. E minha mãe tocava violão. Então tinha um instrumento em casa, né? E desde muito pequeno a música fazia parte da atmosfera. Então, assim, naturalmente, eu não consigo conceber a vida sem música, e muito também, estive sempre muito familiarizado com essa coisa de ouvir música, de ter os discos, de olhar para os discos, e mais tarde, evidentemente, quando cresci, de comprar meus próprios discos, coisas que nunca deixei de fazer, nos 60 anos. Num determinado período, em vez de poder comprar discos, né, comprava CDs. Mas, assim, eu sou um consumidor, um apreciador louco. Assim, é a coisa que eu mais me fascina. A música, evidentemente, mas especialmente o LP. Nando, falando sobre LP, entrando nesse papo, quais foram os primeiros LPs? O Regi está perguntando curiosamente isso agora, que marcaram a tua infância e adolescência. Eu estudei esses dias e vi que você falava um pouco sobre o Alice Cooper, vi que você falava algumas coisas interessantes, mas quais foram os discos que marcaram essa tua entrada no mundo da música, esse início? Cara, antes dos próprios LPs, os compactos, os 7 polegadas, sempre me fascinaram, porque havia uma coisa na minha casa, tem uma malinha, depois eu vou até pegar, tá comigo também. Eu herdei a coleção dos discos da casa dos meus pais, e essa é uma malinha assim, de couro, né, que guardava, você deve caber uns quase 100 compactos. E minha mãe e meu pai viajavam para fora e tinham muitos discos de música italiana, música francesa, evidentemente música inglesa e também e muita música brasileira. Então, assim, eu chamava isso de disquinhos. Na minha infância eram os disquinhos. Os LPs, eu acho que talvez o disco mais significativo que eu possa citar de memória afetiva foi o Let It Be, dos Beatles, que eu ganhei da minha avó assim que saiu, né, em 70. Eu sou nascido em 63, então eu tinha 7 anos. E eu me lembro que minha avó sabia que eu gostava dos Beatles, né, porque Obladi Oblada é a música da minha infância, assim, do Álbum Branco, me lembro muito. Daí vamos voltar para o Álbum Branco daqui a pouco. Mas eu ganhei da minha avó, de uma viagem que ela fez à Europa, um box, né, da edição especial que tinha o LP e sem gatefold, né, com o disco, com o livro, né, o livro que das fotos e tal. E era um negócio maravilhoso, né, porque tinha as fotos do concerto, né, no rooftop, assim, com os Beatles, aquela coisa, aqueles casacos, né? O George Harrison e o John Lennon com casaco de pele, o George Harrison com a calça verde, o tênis preto, assim, o Ringo com a capa de chuva, tudo aquilo era muito fascinante, né? Além do próprio disco.
Então, esse disco talvez esteja dentro dos objetos como o disco mais emblemático daquilo porque foi meu, eu ganhei de presente, né? Obviamente, há inúmeros outros discos, e agora estou falando de disco, falando de rock, né? Vamos chamar assim, porque na minha casa, cara, o panorama era assim, sempre música brasileira e música estrangeira de língua inglesa, predominantemente, né? Tiveram igualmente presentes, assim. Eu posso dizer, minha mãe, que tocava violão, como eu falei, teve aula com Paulino Nogueira, né, que é um grande instrumentista, um grande violonista, compositor, que inclusive eu tive aula com ele também. E ele era amigo da família, então foi ele que comprou o violão da minha mãe, um Giannini, que eu tenho até hoje. Puta violão bom, pacas, velho. E daí, assim, tinha essa presença, né, de comprar os discos, tinha muitos discos. E a minha irmã, a Kília, tinha uma amiga de escola que era muito próxima de todos os baianos, do Caetano, do Gil e da Gal, por causa da família dela ser da Bahia. E a minha irmã, então, compravam os discos, né? Assim, eu me lembro do disco, aquele disco da Gal, que tem o Cinema Olímpia, né, que tem aquele desenho. Era um disco que eu achava aquilo fascinante. Esse disco deve ser de 71. Antes tem o Legal, que é o Fatal, eu acredito que você está falando do Fatal, né? Não. Estou falando o disco que tem o desenho, que tem Tuareg e Cinema Olímpia. Esse é um disco. Sim. Depois tem o disco O Legal, que tem a foto dela com o cabelo azul, com as fotinhos na capa. Depois tem o Fatal, que inclusive eu assisti o show, cara. Eu assisti o show em São Paulo, eu tinha 9 anos, então essa é uma história também incrível. Mas esses são os discos, assim, da minha memória, mas eu posso falar muito sobre isso também. Nando, a gente está recebendo muitas mensagens, então eu queria falar para quem está nos assistindo hoje que normalmente a gente tem um bloco só para perguntas do público. Dessa vez a gente não vai conseguir. Mas tem uma mensagem que eu recebi aqui no WhatsApp que eu acho que vale a pena ler, porque não é uma pergunta. A Ana Beatriz, que é do Ceará, cearense, e faz faculdade aqui em Mossoró, pediu para eu dizer o seguinte, ela mandou uma mensagem por meio de um companheiro nosso aqui do clube, dizendo o seguinte, diga para o Nando que ele é o amor da minha vida, por favor. A gente conversa. Uau, obrigado. A gente conversava sobre isso antes, né? Porque nesses últimos dias em que as pessoas souberam que a gente ia entrevistar você, Nando, muita gente veio dizer, mas eu amo esse cara fez uma letra que fala da minha vida. Como que essa coisa de cantar histórias, que na maioria das vezes, eu quero falar sobre a composição contigo daqui a pouco, mas na maioria das vezes falam sobre a tua vida, mas que acabam contando outras tantas histórias. Como é que é isso para você? Cara, é engraçado. Isso é tão natural, ou está tão associado com a própria... não é uma coisa que foi uma escolha, né, uma coisa pensada. Eu acho que a música e a composição, e daí a partir disso, quando quase que casualmente me profissionalizei, passou a ser o meu ofício, de primeira instância, ela é uma necessidade de expressão, de sentimentos, de observações, né, sobre aquilo que acontece comigo. Então, evidentemente, e pelo fato de eu ter como mentores da minha vida, e acho que as duas principais influências que eu posso, sem dúvida nenhuma, falar que foram meus ídolos na minha infância e adolescência, Gil e Caetano, ali eu sempre percebi, né, e vi na forma de composição uma coloquialidade e uma própria maneira uma estrutura de linguagem que muitas vezes parece com coisas que são
histórias. Vamos citar duas músicas. Back in Bahia, né? Que é a música do Gil, do Expresso 2222, a música 2 do lado 1, que é ele contando a história dele no exílio em Londres. E da maior importância, que é a música gravada do Caetano, gravada no disco Índia, de 73, né? 73, acho, que é do Caetano, cantada pela Gal, que é também uma história. Então, assim, a música nunca teve muito descolada daquilo que é a minha vivência, a minha experiência, então, o desejo de transformar, né, de me expressar o meu pensamento de forma musical. Então, está muito associada àquilo que eu vivi, que eu vivo, quem eu sou. Né? Eu não sei escrever na terceira pessoa. Eu não sou um cara eu nunca inventei muitas histórias. Não tem músicas de personagens. Isso é muito incomum nas minhas composições. Basicamente, todas elas partiram de experiências ou de impressões, né, minhas a respeito daquilo que vivi ou observei. O que não significa necessariamente que eu esteja falando que aquilo aconteceu realmente. É tudo também meio mágico, meio viagem. Assim. Mas, por outro lado, então, eu acho que é isso que criou, né, e cria nas pessoas essa identificação, porque, no fim das contas, é tudo meio que a gente vive, né? Amor, o filho, aquele barato que se tem, aquelas coisas, sai de casa, vai entrar no carro e tal. Cara, você começou ali cantando ainda nos tempos de escola, formou um grupo Os Camarões, né? Formou os Camarões no tempo de escola. Ganhou, inclusive, festivais musicais colegiais, né? E a partir dali entrou nos Titãs, ficou entre os Titãs e o Sossega Leão um tempo. Em que momento você teve certeza que você ia viver de música? Que aquilo é que era definitivo na tua vida? Em dois momentos, eu acho que foram capitais, assim, né? Primeiro é o ponto de vista da escolha do desejo, o que não necessariamente garante que você vai conseguir, né? Eu acho que isso ficou assim demarcado na minha vida quando eu saí da faculdade. Em 81 eu entrei em julho, prestei vestibular no meio do ano para matemática em São Carlos, uma cidade no interior de São Paulo. Entrei e fui cursar, morei fora, né? Passava durante a semana lá no interior, uns 300 quilômetros de São Paulo e tal. E nesse momento os Titãs já estavam, né, se organizando, já existia a banda, né? Eu sou o fundador da banda, né? E aí eu tentei conciliar, ficava ali nos dias de semana em São Carlos, até por isso que no começo eu não tocava nada. Primeiro, curiosidade, eu fui o primeiro baterista dos Titãs, no primeiro show. Aliás, eu fui o baterista do primeiro show e era um desastre. A gente, quando resolveu levar à frente, a primeira coisa era arrumar um baterista que tocasse de verdade. E eu fui sair, e daí eu estava justamente fazendo faculdade, e os Titãs ensaiavam, cara, de domingo a domingo, saca? Assim, todos os dias. E eu só podia ensaiar nos fins de semana, porque eu estava fazendo faculdade. Eu vinha de São Carlos para os ensaios de sábado e domingo. Então eu não podia tocar nenhum instrumento, porque senão a banda não haveria. Eu era backing vocalista, cantor e backing vocalista. Isso ficou insustentável e uma hora eu decidi abandonar a faculdade. Então, nesse momento, eu falei, eu vou me dedicar à música. Daí até eu, de fato, constatar, né, e ao conseguir me tornar financeiramente viabilizar a minha vida só com esse trabalho, foi um pouco de verdade, cara. Foi assim, quando lançamos o primeiro disco. Antes disso, na verdade, em 84 mesmo, ainda eu estava junto, eu dividia, fazia Titãs
E era crooner do Sossega Leão, uma banda de salsa, justamente para, né, engordar, porque tinha um negócio aqui em São Paulo que rolava muito nessa época, nos anos 80, festas, né? Noite, chamava-se Noite New Wave, Noite do Caribe, Noite de não sei o que lá. E o Sossega Leão era uma banda que fazia essas festas, era contratado, uma banda grande, músicos profissionais, né? Tocavam muito bem, diferente, não era uma coisa de música autoral, era uma música de baile, sabe? Ia lá, fazia 4 entradas, 5 entradas, era um trampo forte. E no primeiro momento, quando eu estava nas duas bandas, o Sossega Leão me dava mais dinheiro do que os Titãs. Os Titãs eram um investimento, era uma coisa assim que a gente estava ali lutando para ter o nosso lugar ao sol. E eu, como eu queria casar, né, eu precisava ganhar dinheiro. Daí eu cheguei a sair dos Titãs por menos que uma semana para ficar no Sossega Leão. Felizmente, eu me dei conta de que aquilo seria um erro e voltei a tempo da banda ainda me aceitar, né? E, cara, daí gradativamente, né, nos anos, estamos falando de 84, a gente lançou o disco, Sonífera Ilha fez muito sucesso na rádio, e havia uma cena no Brasil muito favorável, sabe? Essas coisas né, é uma conjuntura, né, um conjunto de fatores que viabilizam. Não é só apenas o desejo, não é apenas o talento. Há preciso outros elementos que às vezes estão fora, muitas vezes não, quase sempre estão fora do seu controle, né? Então, ali, cara, a gente lançou uma música, fomos contratados por uma gravadora, gravamos um disco, lançamos uma música que estourou, foi Sonífera Ilha. E, de novo, a cena era muito favorável, então havia muitos espaços para essas bandas tocar, muitas bandas, a geração dos anos 80, tinha bandas no Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, no Brasil inteiro, né? E tinha esses lugares que a gente tocava que eram as danceterias. Então tinha danceteria no Brasil inteiro. Daí, velho, rolou. Mas não foi sempre assim, uma coisa linear. Houve altos e baixos e momentos onde eu falei, puta, não vai dar. Nesses altos e baixos, o Clívio, que diga-se de passagem, é alguém que sempre compartilha nossos conteúdos nas redes sociais, seja como o Clívio, compartilha os conteúdos do Clube do Vinil nas suas redes sociais. Pergunta o seguinte, em algum momento da carreira, Nando, você pensou em ter outra profissão? Você largou a matemática para ser músico. Em algum momento você pensou em largar a música para ter outra profissão? Não exatamente largar a música, mas eu tive que fazer coisas paralelas dentro da música, mas não necessariamente apenas tocar, para engordar a minha receita. Teve um momento, por exemplo, em 94, eu tinha me separado, eu estava namorando a Marisa Monte, daí, enfim, eu ia fazer a turnê com ela, mas daí também acabei não indo para a turnê da Europa, do Japão que ela tinha, e fiquei aqui, os Titãs estavam umas férias, eu fiquei, sim, eu não tinha dinheiro nenhum, precisava trabalhar. E daí eu consegui um trampo lá na MTV, sabe, como produtor do programa Gastão Redescobre o Brasil. Um programa incrível. A gente viajou pelo Brasil inteiro em 9 capitais para gravar bandas que estavam começando e tudo mais. Então, era relativa, né? Era ainda dentro do campo da música, mas não como músico. Eu escrevi em jornais, saca? Eu escrevi sobre futebol. Pô, velho, e fazia uns trampos que pintavam muitas vezes. No começo da minha carreira, bicho, eu fiz propaganda. Eu tenho propaganda minha do Pomarola, que era um molho de tomate, né? Eu fiz propaganda de um negócio chamado Bazagran. Mas por que você fez propaganda de Pomarola? O que foi que te levou? Eu precisava... Você era ruivo? Eu era ruivo, exatamente. Aí me chamaram porque eu era ruivo. E daí, você vê, essa é uma coisa maluca. Você vai no chama uma vez, você fica com uma foto numa agência, daí como precisa de um ruivo, chamar. E eu fiz isso, fiz um negócio chamado Bazagran, que acho que era um agrotóxico, uma porra, com o Zé Rodrigues e o Antônio Calone, velho. Isso deve ter no YouTube.
Nós fizemos uns 3 filminhos, era muito divertido. Eu fiz uma propaganda para o Itaú, tem um cartaz meu, né? Enfim, cara, em muitos momentos tinha que arrumar dinheiro, né? Nando, a gente vai falar um pouquinho de Titãs rapidinho. Chegamos à metade da nossa entrevista, galera. Vamos falar um Nossa, pouquinho de Titãs, falando sobre passado e presente. Vocês estão de volta. Nós conversamos com o Charles Gavan, ele contou vários momentos, né, nesses anos de Titãs. Como é que está sendo para você voltar aos Titãs e como foi o teu processo de ruptura com a banda? A gente escuta muito um e o outro falando esses dias, estudando para esse papo. Eu ouvi o Sérgio Brito falando um pouco sobre a sua saída. Não sei se você já viu esse corte. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a tua saída e como está sendo esse retorno. cara, primeiro vamos deixar claro que não é um retorno aos Titãs. Nós vamos fazer uma turnê, né, celebrando os 40 anos do primeiro show, que completou em outubro do ano passado. E é uma turnê comemorativa, com alguns shows, né? 10 shows a princípio, com a formação, digamos, clássica, a original, evidentemente sem o Marcelo, que será devidamente homenageado. E isso a gente, saca, eu acho que não foi no meio, foi no meio da pandemia, a gente sabia, né, que tinha essa data, e começamos a conversar, porque eu acho que a pandemia trouxe uma dimensão para todos nós, né, de que a vida não está nada garantido, cara. Nada. Assim, a gente acha que vai ser sempre a mesma coisa, que você vai acordar. De repente pinta um negócio daquele. Cara, eu tinha uma agenda em março de 2020, quando a coisa pegou fogo, eu tinha uma agenda fechada de um ano para frente. Um ano para frente, todos os fins de semana trabalhando. E, de repente, caiu tudo, né? Caiu tudo, e cada um com as suas coisas, mas lembrando que o meu trabalho, eu trabalho com músico, com aglomeração, né? E era uma coisa mais impossível de se fazer naquele momento. E essa constatação, né, de que nada está garantido e tudo mais, o isolamento, né, no qual você fica privado de ver as pessoas queridas e tudo mais, eu acho que isso também, pelo menos pessoalmente, foi um elemento importante. Na hora que eu comecei a conversar com o Brito, junto com meus filhos, estávamos fora sobre essa possível turnê, com um olhar muito desarmado, sabe, de qualquer espírito, a não ser assim, meus grandes amigos, com quem eu formei uma banda, vai ser incrível, né? E daí, obviamente, há questões que tivemos que ajustar de agendas, de conceito e tudo mais, que foram e deu tudo certo. Então nós vamos fazer essa essa turnê, né? Há uma agenda e é uma coisa eu estou muito feliz, muito emocionado. Todos nós, assim, nos encontros que fizemos e ainda não começamos a ensaiar. Os ensaios começaram na segunda semana, no dia 14. Primeiro alguns ensaios. Agora, quanto à saída dos Titãs, cara, isso foi em 2002, 7 de setembro de 2002, faz muito tempo já, 21 anos. Toda a separação, ruptura, seja fim de um namoro, seja sair de um emprego, seja romper um contrato de aluguel de uma casa, entendeu? Qualquer tipo de ruptura, ela sempre significa que há um desentendimento, na maioria das vezes, ou uma mudança, né, de direção que leva... E, em geral, isso pode causar. E no caso da gente, que é uma banda que começou juntos, adolescentes, amigos de escola e tudo mais, sempre teve um pouco uma promessa, um sonho de que seria eterno. As mudanças, as razões que me levaram a sair e de alguma maneira, a incompatibilidade no qual a banda mesmo também falou, não dá para você ficar, sabe, assim. Isso não é uma coisa, legal, beleza, cada um vai.
foi meio amargo, houve excessos e frases, digamos, rudes de ambas as partes, o que causou um afastamento durante um período, mas eu hoje em dia considero tudo isso não só superado, como absolutamente irrelevante perto do que é a importância dos Titãs na minha vida, mas, sobretudo, a importância deles, dos meus amigos, da amizade que tivemos e temos, que mesmo afastados, ela se mantém. E isso, cara, assim, é tão maior que o que publicaram, o que foi falado, hoje em dia, a gente dá risada. Muita besteira, muita agressividade, mas eu vivi muito mais coisas legais do que coisas chatas, muito mais. Nando, antes da gente seguir esse bate-papo enquanto você bebe água, eu sigo colocando a quantidade de mensagens carinhosas e apaixonadas no chat que estão sendo postadas para você. E uma pessoa me mandou aqui no WhatsApp, eu estou olhando para baixo por isso, dizendo o seguinte: Palheta, meu nome é Cláudio Palheta, Nando. Aqui é o Ronaldo do clube. Meu casamento começou em um show desse cara. Show inesquecível em Canoa Quebrada. Cara, quantas histórias de amor, né? Você já deve ter embalado ao longo desses anos de carreira, né? Nando, seguindo nosso papo, eu acho que, em parte, me parece, pelo menos a partir do que eu estudei para essa conversa, o teu processo de ruptura com os Titãs, ele abriu um leque de possibilidades de coisas que você queria fazer, coisas que você queria escrever. Quando a gente fala em coisas que você queria escrever, é preciso dizer que você é um dos maiores compositores do Brasil, e isso não é uma coisa que eu estou te falando por preciosismo, não estou falando que você está aqui na minha frente. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa e você está entre os 10 maiores arrecadadores com composição no Brasil. Como é que é o processo de composição para você? Quando é que você imaginou que poderia ganhar tanto, que seria uma coisa tão importante para a tua carreira, a composição? Eu peço que você não fale das obras ainda, porque eu anotei algumas obras aqui que são composições tuas, que talvez muita gente não saiba. Peraí, a pergunta é tão louca. Você quer saber do processo? É isso? O processo de composição para você e se você imaginava, em que momento você se imaginando compositor, pensou que isso ia ser tão importante para você enquanto artista? Cara, não imaginava, sinceramente. Sem falsa modéstia, eu sempre tive muita insegurança em relação especialmente, né, nos primeiros anos, se eu não me sentia exatamente um compositor, sabe? Eu acho que eu só comecei a tratar aquilo que eu fazia como uma parte importantíssima do meu ofício, né? Porque no começo eu era um membro de uma banda. Tocava baixo, cantava umas músicas, fazia umas outras músicas, tinha umas parcerias. Não achava que o trabalho meu de compositor tivesse consistência, certo? E fosse significativo a ponto de eu me achar. Isso foi gradativo, é à custa de muito trabalho, sabe? É um trabalho imenso. O meu processo ele é basicamente o mesmo desde sempre. Eu componho no violão, com papel e caneta, juntos. Eventualmente, obviamente hoje em dia com o celular eu tenho um gravador que é muito útil, né? Mas eu sempre tive um gravador, um cassete. Eu tenho dezenas de fitas cassetes gravadas aonde eu fui burilando, experimentando ideias e rascunhos e coisas que nem prestam e tudo mais. Mas basicamente tudo eu faço tudo junto, né? Evidentemente, uma outra parte do meu trabalho, que daí assim, como letrista, que eu gosto muito, né? Dentro da composição, né? Do que é uma composição, eu trabalhei. E eu acho que a porção do meu trabalho que é mais conhecida, eu como letrista, é na minha parceria com o Samuel. Eu
todas as músicas, sou eu que escrevi as letras, uma colaboração ou outra do Samuel na letra e uma ou minha na melodia, mas assim, ínfima. Eu sou o letrista e ele é o melodista. E essa é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer, e fiz com inúmeros outros artistas, a Marisa também, e tudo mais, assim. Mas, cara, primeira coisa, eu vou te dizer, eu acho que esse papo de que eu sou um dos 10 mais, eu acho que isso é uma coisa... Eu fui em alguns anos, não sou... Em algum momento, né? Você foi em algum Momento momento. fui. E acho que esse negócio, sabe, é legal, é óbvio, porque eu, felizmente, ganho dinheiro, é uma parte importante do meu rendimento, os direitos autorais das minhas composições. Aliás, é um negócio no qual eu tenho que lutar insistentemente, ficar em cima e tal, porque é um assunto complicadíssimo, né? Como as fontes pagadoras remuneram os autores. Esse é um assunto mundialmente complexo. Mas, assim, eu vou te dizer, velho, eu trabalho muito. Eu sou um trabalhador, saca? Hoje, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu comecei a trabalhar ao meio-dia, gravando, estou gravando um disco novo. Estive lá, fiquei 4 horas no estúdio, depois fui fazer uma reunião com o Branco Melo, daí estou aqui falando com vocês, daí saio daqui, vou fazer o show com o Alpitinando, e assim, direto. Por isso que eu fico tão puto da vida, puto mesmo, com essas bostas desses bolsonaristas. Se tem algum bolsonarista aí, eu vou falar para vocês, cara, vocês estão por fora, entendeu? Por fora. Porque esse papo de Lei Rouanet é uma calúnia do caralho, é uma imbecilidade, entendeu? Eu e todos esse papo de que artista vive na mamata, vai se fuder, entendeu? A gente trabalha pra caralho. Eu sou um trabalhador, meu velho. Sou um trabalhador, entendeu? Eu criei 5 filhos com o suor do meu trabalho, entendeu? Então, assim, não admito isso. Não admito rechaço. E briguei durante 4 anos com esses filha da puta, entendeu? Enchendo o meu saco e perturbando no meu... Porque eu trabalho, velho. Trabalho honesto, entendeu? E muito. E obviamente, tenho um privilégio, que eu sei que são poucos, de poder trabalhar com o que eu gosto. Eu sei a quantidade de pessoas que tem que acordar, pegar um busão, viajar e fazer um negócio que no tempo vou pagar e ganhar pouco, entendeu? Então, nisso eu tenho total consciência. Eu faço parte de no topo da pirâmide, mas eu trabalho. Tudo que eu conquistei foi à custa de trabalho honesto. Viu, galera? Desabafo de Nando Reis ao vivo aqui no programa do Clube do Vinil. Nando, eu separei algumas músicas, eu fui ao IMUB, que é o nosso Instituto de Música Brasileira, né? É um catálogo virtual. Algumas músicas, porque muita gente fala do teu trabalho como compositor, e eu separei algumas porque eu acho que a questão, e você tocou bem nessa coisa de ser um dos que mais arrecada, eu acho que esse é um elemento, mas para além de ser um dos que mais arrecada, você é um dos que mais marcou uma geração de pessoas com as tuas canções. Eu estava fazendo a pesquisa e lá disse, se algum desses dados estiver errado, você me corrige, por favor. Onde você mora, cantado pelo Cidade Negra, do seu lado, Jota Quest, Resposta do Skank, praticamente muita coisa que a Cassia cantou, é uma partida de futebol com Skank, ainda gosto dela, a Negra ali, ainda lembro da Marisa Monte, Querem Meu Sangue, que é uma versão, mas quem escreveu foi você, do Cidade Negra. Um Tiro no Coração, da Sandra de Sá. Tudo isso realmente saiu dessa sua cabeça? Saiu. Algumas dessas aí tem parcerias, né? Onde você mora, sou eu e Marisa. As do Skank são todas, fiz com o Samuel. Mas do seu lado, é minha só, né? Um Tiro no Coração, é minha. Enfim, é o meu trabalho, cara. É o meu trabalho. E é engraçado, né? Especialmente no começo da minha carreira solo, quando eu saí dos Titãs, eu tinha uma quantidade de músicas, assim, razoável, que tinham feito sucesso na voz de outros artistas, né? E quando eu tocava no meu show, as pessoas achavam, pô, ele tá tocando a música do Cidade Negra, ele tá tocando a música da Cássia Eller, ele tá tocando aquela do Skank e tal. E no fim das contas são minhas, né? Muitas delas. Aliás, todas essas.
É um negócio maluco. E isso é um outro assunto que eu acho também. As plataformas digitais, a era digital, tem muitas vantagens, mas tem uma coisa que até hoje eu não me sinto satisfeito, que é a questão dos créditos, certo? Os créditos, assim, não só o crédito, primeiro tem o crédito intelectual, da propriedade intelectual, de quem trabalhou, de quem fez a música, de quem gravou, quem tocou os instrumentos, quem produziu e tudo mais. A música não nasce, não vem no iPhone, saca? Você não compra a música e ela tá no YouTube ou no Spotify. Foi feita por alguém, foi tocada por alguém, foi gravada por alguém. Isso tem um valor enorme, é uma importância. Eu tô aqui, você tá falando de músicas que muitas pessoas... Eu, que sou um compositor famoso, consolidado e tudo mais, provavelmente tem gente aí que não sabe, acha que do seu lado não é minha. Isso não é uma questão de vaidade, é uma questão de você receber o crédito justo por aquilo que é seu, que você fez, e, consequentemente, também o dinheiro justo. Mas eu estou dizendo isso em nome de outras pessoas. As pessoas têm uma coisa engraçada, né? Eu estou falando, música do Cidade Negra e etc. Aconteceu o inverso. Eu fui convidado pela Roberta Campos, há 15 anos atrás, nem me lembro, para cantar uma música dela, com ela, de janeiro a janeiro. E durante muitos anos eu cantava isso nos meus shows. E as pessoas sempre acharam que a música é minha. Justamente porque a Roberta, até aquele momento, era uma cantora iniciante e eu já um artista mais, digamos, conhecido. E não é minha, não. E eu sempre faço questão de dizer nos shows, quando eu cantava a música, eu falava, olha, gente, essa música é da Roberta Campos, entendeu? Porque eu acho que é importante. Acho importante as pessoas saberem quem fez o quê, sabe? E ter os devidos créditos. Nando, nosso bate-papo não vai dar para falar sobre tudo, então eu vou partir para a gente finalizar conversando sobre disco de vinil. Peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar depois um outro, tá bom? Claro, tá aceito. Dia, não vai ser em breve, porque eu tô finalizando meu disco, vou viajar para mixar depois, eu não sei quando, mas eu prometo, eu quero voltar para dar e conversar com o cara. Então, meus amigos e amigas do Clube do Vinil, todo mundo que está comentando aí já sabe. Nando Reis volta ao Clube do Vinil de Mossoró, então a gente tem muito tempo ainda para conversar sobre tudo. Só queria te dizer, antes de partir para o bate-papo sobre vinil, para a gente finalizar essa conversa, Nando, que a percepção sobre a música, sobre o que a importância que ela tem é muito engraçada. Eu estava assistindo você falando que a Cássia Eller, quando ouviu você cantar a resposta, achou um aglomerado de clichês, né, sobre o amor. E eu acho que Resposta é a maior canção de amor que já foi feita em língua portuguesa. Eu acho que Resposta resume exatamente o que é o grande clichê de amar incondicionalmente alguém e esperar uma resposta que nunca veio, cara. Eu precisava te dizer isso nesse bate-papo. Obrigado. Eu acho também, eu acho a Resposta uma música muito inspirada. A Cássia tinha essa opinião, que eu acho que, enfim, infelizmente, nunca sou. Ela morreu tão rápido que eu não pude saber se ela iria desfazer essa opinião. É uma canção linda. Logo que eu recebi do Samuel, eu a escrevi muito rapidamente, né, numa noite assim, e cabe dizer que ela fala do meu rompimento com a Marisa, né? Marisa Monte, a quem eu namorei, justamente. Ainda lembro, né, que eu estava lendo, cita a música Ainda Lembro, entendeu? Então, tem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também, o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só para saber o que você achou, que é uma história que eu vivi com ela e tudo mais. Nando, algumas pessoas perguntaram no chat, acho que vale a pena, o Eric colocou aqui, querendo saber se você ainda faz garimpo de vinil. A gente tá vendo teus discos aí atrás, não sei se você separou, se vai dar tempo de mostrar alguma das coisas que você curte, mas como é que é a tua dinâmica para comprar vinil, né? O vinil voltou com tudo, inclusive no preço. Como é que tá sendo isso? Olha só, não vai dar, isso a gente vai deixar
para um próximo. Vamos entrar, porque daí eu preparo e tal, assim. Cara, confesso, vou ser verdadeiro. Não faço garimpo, não tenho muito tempo, embora já tenha. Quando viajo, sempre vou daí e tem mais tempo, né, de férias. Não quando eu viajo em turnê, quase impossível. Mas especialmente quando eu viajo para fora, assim, daí vou e vou fuçar, né? Assim. Mas, cara, eu vou confessar que eu compro muito pelo Discogs também, sabe? E tem uma coisa, daí esse é o assunto para o nosso próprio bate-papo. Cara, eu não me sinto perto de gente que eu conheço, eu não sou um colecionador. Eu tenho uma bela, vamos chamar uma coleção, uma bela quantidade de discos e tal, muitas coisas. Mas assim, o colecionador que tem, sabe, que vai lá. Eu me tornei um cara muito ligado, eu gosto das primeiras prensagens. Aliás, tem uma curiosidade. O Black Blonde que vocês vão sortear é o da Polisson. Não, é o Obelisk Blonde original de época. Bom. Ótimo, porque o da Polisson não é bom a masterização, eu não gosto. Eu acho que tem um grave feio, entendeu? O original é bom. Então, embora eu não seja um audiófilo, né, eu sou um apreciador das capas e dos selos. E aquilo, aonde eu posso dizer que se aproxima de uma coleção, daí a parte dos discos de reggae. Eu tenho uma grande quantidade de discos de roots reggae, que deve estar na casa dos 1.200 e tudo mais, especialmente dos anos 70 à metade dos anos 80. E aí sim, eu acho que eu tenho coisas muito valiosas do ponto de vista musical e até de grana mesmo, porque são discos que, prensagem jamaicana, que nunca saiu em CD, coisa muito assim difícil de achar, e daí o Discogs é maravilhoso, né? É uma perdição. Então, daí na próxima eu entro nesse assunto, até quem tiver aí, ó, velho, que curtir disco de reggae e tal, vai no meu Discogs NR63 e pode se comunicar comigo, porque aí é a praia que eu piro mesmo. Nando, antes da gente partir para o final, o Yuri me lembra de agradecer a Renata Megali, que foi a ponte para essa entrevista. Então, muito obrigado, Renata. Você permitiu que a gente aqui de Mossoró, que está tão distante do Nando aí em São Paulo, a gente tivesse um bate-papo muito legal. O Odilan, que é colecionador de discos de vinil e principalmente de discos de reggae, então acredito que vai entrar em contato com você. Ele diz aqui no meu privado que você tem várias tatuagens em homenagens a discos de vinil. Procede essa informação? É verdade, eu tenho aqui... A capas de discos. Eu tenho aqui que eu não consigo mostrar. Aqui é um do Birds, né? Vou colocar você em tela cheia. O Sweet Hard do Bird. Eu nem me lembro o nome dele. Caralho, eu sou ruim de pôr aqui. Em cima aqui tem um do Schools Out, do Alice Cooper. Aqui tem sim o... Peraí. Aqui tem o símbolo, né, do Jimmy Page. E aqui o selo, cara, do Solomonic, do Bunny Wailer. Acho que é isso. E que tem de coisas de música. E atrás eu também tenho um sol, que é de um disco do King Crimson. Eu acho que é lá Tongues in Aspic. Eu não me lembro mais. Que é uma capa que tem um sol com uma lua, assim. E... tem... Nando, pra gente fechar esse bate-papo, o que seu tá lançado em vinil? Falta alguma coisa para lançar? E o que você tá preparando pra gente? Você tá falando que tá gravando um disco novo. Fala dos novos projetos, o show com a Pitty, tudo aí da tua agenda pra gente. Então vamos lá. 2023, que começou agora já, tem um mês, ano que eu completei 60 anos. Eu lancei em LP pela primeira vez o meu primeiro disco solo, 12 de janeiro, que ainda vai sair, já entrou em pré-venda pela Três Selos, uma edição comemorativa linda.
vai ser um álbum duplo, né? Porque o tempo do CD não cabia no álbum simples, então eu expandi ele no álbum duplo foi remixado e remasterizado, mas vai sair em 45 rotações. Então vai ter um som bem bom. Mas no streaming daí tem demo e tudo mais. Ano passado eu lancei também o meu segundo disco solo. Estou falando de discos que só haviam saído em CD, né? O Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, meu segundo disco gravado em Seattle do ano 2000, uma edição linda também, uma remixagem maravilhosa do Jack Endino. Cara, você põe na vitrola aquilo, saca? Dos meus discos, eu pretendo lançar ao longo, porque é uma coisa trabalhosa, uma coisa cara e tudo mais, né? Até muitos deles eu ainda tenho com gravadora, né? Ainda falta lançar o Infernal, que é o disco da Warner. A letra A saiu na época, né? O disco de 2005. Eu fiz uma tiragem de 2.000 unidades, 2.000 unidades, para dar para os DJs na época, certo? Como bônus. E, velho, eu vou te dizer... Isso deve custar uma fortuna. Cara, e tinha 2.000... Eu acho que a Universal, que ficou com um monte, eu acho que eles, sabe, destruíram, porque ligaram. Velho, esse disco custa uma fortuna, eu tenho ainda, e é uma edição foda, foi cortado em Los Angeles, assim, um disco duplo, uma capa maravilhosa. Esse eu vou deixar para relançar ainda no final, porque já saiu. Daí eu vou lançar o Sim e Não, né? Os discos ao vivo da MTV eu não vou fazer, por enquanto. E depois o ano que vem eu tô já com a Universal conversando de fazer uma edição comemorativa do Dress, que é o disco de 2009. Mas daí é uma história mais longa ainda, mais louca, porque esse disco originalmente é um disco perdido. O original, Dress, é um disco... Nando, se você me permite, a Joselane tá mandando um recado que ela pagou quase R$1.000 no vinil a letra A. Pô, Josiane, e tá bem? Valeu a pena? Porque tem cara que vende disco caidaço, assim. Então, mas é raro. E é uma longa história. Isso aí a gente pode... No próximo eu entro, daí conto tudo sobre o... Mas ainda quero... Daí falta lançar o disco Sei, né, de 2012, que provavelmente terá que ser um disco duplo também, porque Jardim Pomar é um disco também que vai ficar raríssimo, porque é uma edição linda que eu fiz, de 1.000 unidades cada um, vendidos separadamente, Jardim e Pomar, pelo meu selo, né, Relicário. O disco do Roberto também, Não Sou Nem o Roberto, de 2019, saiu em LP, um disco duplo. E eu estou gravando um disco que eu vou lançar em setembro, surpresa, não vou falar nada sobre ele, mas para quem é colecionador, quem gosta do vinil, se ligue que vai ser um arraso. Vai ser um arraso. Eu vou fazer um negócio que, é assim, comprem, fiquem ligados, porque vai ser uma edição muito especial, com muita coisa. Eu estou empolgadíssimo. E é isso. Esse é o meu projeto maior. Esse ano tem, então, eu encerro a turnê com a Pitty. Hoje eu faço um show ainda. No fim de semana que vem a gente encerra. De fato, o último show será aqui em São Paulo, no Juventus. Em abril começa os ensaios. A turnê com os Titãs, que deve ir até junho. Em setembro, disco novo, turnê nova. E só. Por enquanto é isso. Nando, queria agradecer. Hits, enfim, mas tem coisa. É isso. Respeitamos religiosamente, eu sei que você não é um cara muito religioso, mas respeitamos religiosamente o tempo combinado. Queria te agradecer do fundo do coração, em nome de todos e todas que fazem o Clube do Vinil de Mossoró, e já deixar amarrado que, não muito em breve, mas você retorna aqui uma noite de quinta ou um dia de domingo para a gente conversar sobre música, sobre disco, sobre arte, sobre Cássia Eller, que nós não conseguimos falar. Sim. Porque, por exemplo, a Universal lançou agora, né? Não foi a Universal? Acho que foi a Universal. Eu ainda com você, meu mundo ficaria completo. Pois é, nós não conseguimos. Um absurdo. Eu não fui nem consultado.
Sério? Eles são muito mais legais. Não, eu não tenho nada a ver, o disco não é meu, é da Cássia e da Universal. O disco está sendo produzido, né? Tem toda a curadoria do Charles Gavan. Ah, o Charles, o do Com Você, do curadoria do Charles? Sim, ele teve aqui com a gente e falou sobre o disco. Então tá em boas mãos. Então eu não retiro tudo que eu... Não, as informações é que tá maravilhoso. Não, se tá com o Charles, então tá ótimo. Ainda bem, tá em boas mãos. Charles, se tá com o Charles, ó, tem a assinatura Charles Gavan, confiável, tá bom? Nosso membro honorário, Charles Gavan. Então, Nando, deixa o espaço aberto para você. Pode falar. Eu não vou bater as 3 horas do Charles, 9, né? 3 vezes. Até porque eu não posso ficar falando que eu tenho show ainda, cantei o dia inteiro. Mas adorei a conversa. Vamos voltar, vou voltar sim. Provavelmente mais perto, quando eu já puder falar do disco novo, aí a gente debulha. E aí vamos entrar sério. Quero falar também sobre a coleção de discos de reggae. O rapaz, esqueci o nome dele, que tá... Quem tiver disco de reggae, jamaicano, primeira prensagem, quiser entrar no meu Discord NR63, se comunica comigo, eu sou louco por isso e adoro conversar sobre esse assunto. Valeu, Nando. Um beijo, um abraço, foi uma maravilha bater esse papo. Pessoal, cortei o Nando. Não. Volta, dá. Obrigado. Só uma pergunta, Palheta é por causa de Palheta ou é sobrenome mesmo? Não, é família mesmo. Eu sou Palheta de nascença. Então, Palheta e Yuri, né? O outro que estava ali. O Yuri tá aqui nos bastidores com a gente. A todos que escreveram, muito obrigado. Prazer imenso falar com vocês. Tá, compromisso fechado. A gente vai ter ainda esse ano um papo maravilhoso, mais longo. Tá bom? Obrigado. Valeu, Nando. Tchau, até mais. Pessoal, Nando se foi, você fique aí, porque agora nós temos o nosso sorteio. Esse sorteio é patrocinado pelos nossos amigos do Sebo Supremo Vinil, que vão sortear hoje um vinil Obelisk Blonde dos Titãs. Então, rapidinho, tô com a ferramenta já ligada aqui, vou apertar em sorteio, tá girando. Pam, 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 pam. O vencedor do sorteio é Eric Souza, o nosso amigo Eric. Eu vou colocar aqui a tela, compartilhar a tela aqui para vocês todos e todas verem. Vamos lá, ferramenta de sorteio. Eric, você já está se vendo? Ainda não. Vencedor foi Eric Souza. Muito obrigado, Eric, pelos comentários, pelas participações. Você já sabe, é só falar com o Amaral. Você é do Clube do Vinil, então tá tranquilo. Parabéns. Obrigado, Amaral. Obrigado, @Supremo Vinil. Então, pessoal, deixa a curtida lá, vai ver o que o Amaral tem para vender. Tem muita coisa boa no Supremo Vinil. Obrigado a todos e todas que nos assistiram. Que participação maravilhosa. Foi apenas 1 hora de programa, conforme a gente combinou com o Nando. Mas a gente conseguiu uma coisa muito legal. O Nando vai estar de volta ainda em 2023 no programa do Clube do Vinil. Dá tempo de você formular sua pergunta, mandar para mim, dizer o que você quer saber dele. Agradeço a todo mundo que assistiu. Peço que deixe o like nesse vídeo e que deixe a sua curtida, que passe a ser seguidor da gente nas redes sociais. @Programa do Clube do Vinil Mossoró e @Clube do Vinil Mossoró. Um beijo, um abraço e até a próxima.